Democratizar ainda mais o acesso aos concursos e oferecer preparação de excelência é a missão do curso sobre Direito. O meu nome é William Ackerman, eu sou defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2012, assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2018 e coordenador do curso sobre Direito. Aqui no nosso canal, vocês terão acesso a aulas com os melhores professores do país e nas nossas turmas há ferramentas disruptivas para facilitar o seu caminho até a aprovação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e não deixe de conferir no nosso site as nossas turmas com matrículas abertas e preços promocionais. Aqui para vocês no slide os pontos de ECA que eu considero mais importantes. Não estou dizendo para vocês que não tem que estudar o resto, de jeito nenhum. Tem que estudar tudo. Mas se tiver tempo para revisar, se tiver como focar em determinados pontos, eu sugiro que o façam em relação a esses pontos que eu vou tratar aqui com vocês agora. Primeiro, vamos lá. Hipóteses de autorização de viagem, quando ela é necessária, quando ela não é necessária. Lembrando que, e aí eu venho aqui para esse outro slide, lembrando que é indispensável a leitura da resolução do CNJ que trata do tema. Resolução do CNJ de número 131 ainda é muito importante e fala sobre hipóteses de autorização de viagem para o exterior de crianças e adolescentes em complemento à disciplina trazida pelo ECA. Então, você não pode estudar essa matéria tão somente pelo ECA. Vale ainda, nesse ponto específico, saber o que entende a ANAC sobre o tema. A gente tem resoluções da Infraero tratando disso. Então, lembrar isso para vocês. Isso é muito importante. Segundo tema, legitimidade do MP para ajuizamento de demandas individuais. Como eu falei para vocês, o MP gosta de postura, gosta de atuação, gosta de saber o que o promotor faria. E aí é muito provável, até porque houve uma mudança de entendimento, não tão recente, mas uma mudança de entendimento quanto a isso. Tradicionalmente, falecia, segundo a jurisprudência, legitimidade ao MP para o ajuizamento de demandas individuais. E aí o grande exemplo, a grande questão era o cabimento de ação movida pelo Ministério Público para postular alimentos em favor de criança ou adolescente. Nesse caso, entendia-se majoritariamente que o MP só poderia fazê-lo em situação de risco. Só que esse entendimento mudou. Isso foi uma vitória do Ministério Público. Nós tínhamos essa briga acerca dessa legitimidade. O MP sempre entendeu que a gente deveria poder postular em juízo, independentemente da situação de risco da criança ou do adolescente, porque o direito aos alimentos seria um direito indisponível e, como tal, haveria legitimidade do MP. E nós conseguimos uma virada jurisprudencial e hoje, cobrado em uma prova, especialmente em uma prova para o Ministério Público, seria interessante que o candidato mostrasse esse conhecimento, mostrasse essa postura no sentido de conferir legitimidade ao Ministério Público. Então, vocês também deem uma olhada nisso, acompanhem as fases da jurisprudência, estejam prontos para responder uma questão que os indague acerca da legitimidade do MP para tanto. Sugeriria a vocês ainda um estudo acerca das atribuições e da forma de composição do Conselho Tutelar. O Ministério Público do Rio tem uma atenção muito grande para esse tema, sempre teve. E aí eu lembro a vocês também que no MP do Rio, diferentemente de outros ministérios públicos, caem questões sobre fundos e sobre os conselhos de direitos da criança e do adolescente. É muito raro o Ministério Público cobrar esse tipo de matéria. O MP do Rio não só gosta do tema, como já cobrou em outros concursos. O meu concurso, por exemplo, o 34º, nós tínhamos que saber sobre
a destinação de verbas para o fundo e ainda algumas questões paralelas, e aí eu trago outra resolução aqui para vocês, que eu acho importante que vocês saibam, que é a resolução número 105 do CONANDA, que aborda exatamente isso, criação e funcionamento dos conselhos de direitos da criança e do adolescente. E aqui eu destaco ainda o artigo 56 e o 71 da Lei 4320. Aí você vai me perguntar, Laura, eu vou estudar financeiro dentro de ECA? Sim. Você precisa entender algumas questões relativas ao fundo que são relacionadas, sim, ao direito financeiro. Por exemplo, aplica-se a unidade de caixa no caso desse fundo? Ou ele é um fundo com destinação própria e, portanto, ele merece um tratamento distinto? Como compõe esse fundo? Que tipo de doação é destinada a esse fundo? Como ele se alimenta? Como ele é administrado? E aí você tem que ler o ECA também sobre esse ponto. Artigo 260 e seguintes do ECA. Você precisa saber isso, em especial para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Sugeriria que vocês estudassem ainda com atenção aquela diferenciação básica entre tutela, guarda e adoção. E aí eu coloquei para vocês, entre parênteses, letra de lei, porque acredito eu que nessa primeira fase, pelo menos, isso vai ser cobrado de uma forma bem objetiva mesmo, para saber se o candidato diferencia os institutos, e não é difícil. Todos nós estudamos isso quando estudamos ECA, então acho que para vocês vai ser bem tranquilo, mas eu sugiro que leiam, deem atenção a esse ponto. A adoção, nós vamos falar aqui mais para frente um pouquinho sobre algumas questões importantes da adoção, mas os pontos que eu julgo mais importantes seriam cadastro, exceções ao cadastro, e aí vocês sabem bem, parágrafo 13 do artigo 50, questões jurisprudenciais que são trazidas aqui também, procedimento da adoção e a questão da irrevogabilidade da adoção, que eu vou tratar com vocês já já. Sugeriria ainda o estudo de medidas de proteção, ou seja, quais são elas, quem pode aplicar, o MP pode aplicar, quais o Conselho Tutelar pode aplicar, o Conselho Tutelar pode aplicar, entendeu? Eu sugiro que vocês permeiem a questão das medidas de proteção muito mais sobre esse aspecto prático. Como eu disse para vocês, a banca gosta disso, o MP do Rio gosta disso. Então, vamos estudar. Pode fazer? O MP pode fazer? Pode chegar uma criança no gabinete em situação de risco, o MP pode encaminhar para a adoção de uma medida de proteção? O Conselho Tutelar pode fazer isso automaticamente? Precisa de autorização do juízo? Eu acho que é bem importante que vocês estudem isso. Passando para o próximo ponto que eu selecionei aqui para vocês, a remissão. No procedimento de apuração do ato infracional, o MP, e aí vocês sabem melhor do que eu, tem algumas alternativas, né? O adolescente chega, digamos que ou em sede de oitiva informal, ou o promotor recebe o procedimento em seu gabinete, sem que tenha havido ainda a oitiva informal, ou porque é impossível, em determinado caso, a realização da oitiva informal, e ele tem algumas opções. Ele pode conceder a remissão, ele pode liberar o adolescente, ele pode oferecer representação socioeducativa, e aí, digamos que nesse caso concreto, o membro do MP decidiu pela concessão de remissão. O membro que está concedendo a remissão, ele pode fazê-lo de forma condicionada, ou seja, ele pode conceder uma remissão e, ao mesmo tempo, impor ao adolescente determinada medida socioeducativa. Ele pode dizer que o adolescente não vai responder o procedimento, não vai, ao final, lhe ter imposto uma medida socioeducativa porque ele não está oferecendo a representação socioeducativa. Ele está concedendo remissão. Mas, ao mesmo tempo, deve o adolescente, por exemplo, ser acompanhado? O promotor pode conceder remissão acompanhada de uma semiliberdade ou de uma liberdade assistida? Em que caso ele pode ou em que caso não pode? Oferecendo remissão, sendo ela condicionada ou não, deve o MP submeter essa remissão à homologação judicial? O juiz precisa chancelar
essa escolha do MP, ou o MP, em razão de toda a sua figura institucional, de que ele representa no sistema de proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente, pode fazê-lo independentemente de autorização judicial. Sugiro que vocês estudem a fundo esse tema também. Como eu disse para vocês, todas essas questões práticas, todas essas questões que abordam a atuação do MP propriamente dita, o que o MP pode fazer, o que o MP não pode fazer, são questões muito caras à banca do MP do Rio. Para a gente terminar, sugiro que estudem a execução das medidas socioeducativas, a lei do SINASE, basicamente, que é a que nos orienta em relação a esse tema, e aí estudem a questão da unificação das medidas socioeducativas, o que acontece se o adolescente pratica um outro ato infracional depois de ter sentenciado o juiz com a fixação de uma medida socioeducativa. E se esse fato é anterior àquele que já foi sentenciado, mas a medida socioeducativa só é imposta em momento posterior. Ou se o outro ato é praticado quando já em cumprimento, por exemplo, da medida socioeducativa, se ele comete um novo ato infracional. Qual é a repercussão? Qual é a diferença dessas situações hipotéticas que eu estou trazendo para vocês? Isso tudo é muito importante. Já não é mais novidade. Na época que a lei do SINASE veio, a gente debateu isso muito mais, mas eu ainda considero um ponto bem importante. E por fim, já que eu já tratei dos outros dois, a reparação do dano à natureza, quando que ela pode ser imposta, e aí a repercussão patrimonial disso. A quem compete pagar, se o adolescente pode ser responsabilizado em seu patrimônio, se são os seus representantes legais, seus tutores, seus pais, enfim. Eu sugiro que deem uma olhada nisso e estudem a natureza dessa reparação, desse dever de indenizar, ok? Só para a gente terminar ainda essa parte mais genérica da nossa aula, eu falei para vocês para lerem, então, a resolução número 131 do CNJ, a resolução número 105 do CONANDA, os artigos referentes ao fundo da Lei 4320, e ainda eu sugiro que leiam a Lei 13431 de 2017, que, embora não seja mais novidade, ainda é um tema muito sensível, principalmente porque o Tribunal de Justiça do Rio demorou um certo tempo para implementar efetivamente o que era previsto nessa lei. Hoje nós já temos salas de depoimento sem dano, temos profissionais capacitados, gabaritados para acompanhar a criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica, e isso tem se dado de uma forma muito mais eficaz hoje em dia. Mas a adaptação foi difícil, muitos juízos não o faziam, em que pese a edição da lei, e até hoje não há essa sala de depoimento especial em todas as serventias do fórum, né? Então, muitas vezes é preciso que o promotor de justiça se desloque de onde ele trabalha, de onde é o seu gabinete ou de onde ele faz audiência, para uma cidade próxima, por exemplo, para lá realizar o procedimento na forma da lei. O que se flexibiliza hoje, então, não é a efetiva aplicação da lei, não tem mais essa dúvida. Vamos fazer na forma da lei. O depoimento vai se dar reduzindo ao máximo a revitimização daquela criança ou adolescente. Mas onde não houver, então, a sala de depoimento sem dano, onde isso não for possível de ser realizado nas dependências daquele juízo, daquele fórum, daquela comarca em que o promotor está, ele que se desloque, então, para uma cidade próxima. Eu, durante 2 anos, fui promotora de justiça titular numa cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, chamada São Fidélis. É uma cidade bem pequena, com cerca de 35 mil habitantes. Nós não tínhamos sala de depoimento especial. E quem seria, então, prejudicado, digamos assim? A criança que deveria se expor novamente, mas ser ouvida, por exemplo, ali na cidade, ou as pessoas envolvidas que precisariam se deslocar. Essa segunda opção era o que acontecia. Nós nos deslocávamos até a cidade de Campos dos Goytacazes, cidade próxima e grande, onde o fórum estava aparelhado, estava equipado com uma sala de depoimento sem dano.
E aí, então, nós ouvíamos, marcávamos um pautão, que nós chamamos assim, um pautão, uma pauta exclusiva para isso, né? Porque também não fazia sentido que nós deslocássemos réus ou testemunhas de outros procedimentos para aquela outra cidade. E marcávamos, então, num dia único, cada mês, normalmente, um dia para realizarmos a oitiva dessas crianças e adolescentes lá nas dependências do Fórum de Campos dos Goitacazes, onde nós podíamos garantir a essa criança uma estrutura com psicólogo, com uma sala com atividades lúdicas, enfim. Então, permitir que ela prestasse o depoimento sendo minimamente revitimizada, de uma forma agradável, de uma forma direcionada para que, então, reduzíssemos os danos já severos daquele ato que ela tenha vivido, né, ou presenciado. Tá bom? Então, eu vou passar a falar com vocês aqui sobre alguns temas que, de fato, eu acho que são importantes para a prova. E aí, infância cível, eu falei para vocês que acho que é muito importante, principalmente o ponto da adoção. Acho que é um tema, não tem nada de novo nesse tema, mas ainda é um tema muito importante e muito recorrente nas provas, principalmente por conta da atuação do MP no procedimento. Acho que, inicialmente, seria bastante importante que vocês entendessem a diferença entre a adoção nacional e a adoção internacional. Aí você vai falar para mim assim, Laura, é muito fácil, se a adoção se dá no Brasil, ela é nacional. Se a adoção se dá no exterior, ela é internacional. Mais ou menos. A adoção é internacional quando os pretendentes residam no exterior, ainda que sejam brasileiros. Então, se o casal que quer postular a adoção é brasileiro, mas reside de forma permanente no exterior, essa adoção é internacional. E o contrário também. Se o casal é estrangeiro e está residindo no Brasil de forma permanente, se estabeleceu no Brasil, a adoção é nacional. E por que a gente faz essa diferenciação? A adoção internacional, ela é e deve ser sempre excepcional. Excepcional. Por quê? Porque a adoção como um todo, ela já rompe os laços, né, com a família anterior. Aqueles vínculos estabelecidos em registro ou estabelecidos até minimamente num contato, às vezes um familiar que realiza visitação. Mas a adoção rompe isso, ela cria um novo vínculo para aquela criança, né? Ela cria uma nova família para aquela criança. Já é muito severo. Só que quando a adoção é internacional, a gente rompe ainda mais, de forma ainda mais severa, esse vínculo, porque a criança é tirada da cidade dela, do país dela, da cultura dela, das pessoas com quem ela convive, ainda que não sejam familiares. A criança, por exemplo, pode estar em unidade de acolhimento e está ali durante muito tempo. E ainda que não sejam vínculos definitivos, ela estabelece vínculos com as pessoas, com seus cuidadores, com as pessoas, com os profissionais da equipe técnica que estão acompanhando aquela criança. Enfim, são vários vínculos que a criança tem, ainda com a língua, com a música. São vários aspectos que, com a adoção internacional, você rompe de uma forma ainda mais severa. E é por isso que o artigo 51 do ECA fala que a adoção internacional é excepcional, que ela só tem lugar quando esgotadas as possibilidades de colocar aquela criança ou adolescente em família substituta brasileira. E ainda que seja comprovado no curso daquele procedimento que não existam adolescentes residentes, que não existam pretendentes habilitados residentes no Brasil com perfil compatível com aquela criança ou adolescente, ou seja, ela é de fato residual. Então, é importante que vocês consigam entender a diferença entre essa adoção nacional e internacional e não confundir com a questão da nacionalidade dos adotantes, porque ela não é preponderante. Como eu disse para vocês, se o casal é estrangeiro, mas é residente no Brasil de forma habitual, essa adoção vai ser nacional. Então, ela vai ter preferência em detrimento, por exemplo, de um casal brasileiro
que resida no exterior de forma habitual. Eu acho esse ponto bem importante. Acho que vocês podem vir a ser cobrados, ainda que de forma indireta quanto a isso. Pode vir numa questão, por exemplo, dando a entender que um casal estrangeiro pretende a adoção e deixar você se confundir achando que por ser um casal estrangeiro e aí residente no Brasil, eles não teriam preferência nessa adoção, por exemplo. Então, isso pode vir dentro de uma assertiva maior, mas eu acho bem importante que vocês fiquem bem de olho nisso, tá? Cadastro de adoção, tema sempre importante, muito importante. Vocês têm que saber que o deferimento da adoção, como regra, depende de prévia habilitação em cadastro de adotantes. Os adotantes, os pretendentes à adoção, precisam se submeter a determinadas etapas, né? Para então estarem habilitados nesse cadastro. É uma etapa com preparação psicológica, é uma etapa com frequência a cursos, tem toda uma análise, principalmente psicológica, no sentido de se aquela família está capaz, se ela se mostra capaz de receber uma criança ou adolescente, que nesse caso da adoção é bem diferente de uma família que passa por um processo de gravidez, por exemplo, né? De gerar aquela criança. A adoção envolve várias outras circunstâncias. Envolve a questão de receber uma criança ou adolescente, muitas vezes já com idade avançada. Então, tudo isso é analisado por um psicólogo, por uma equipe técnica, que vai avaliar se aquela família tem condição ou não tem condição de receber aquela criança ou adolescente. E aí, o que eu acho importante, falei para vocês no início da aula, eu acho bastante importante que vocês, nesse ponto, estudem sempre o parágrafo 13 do artigo 50, que trata das hipóteses em que se excepciona a regra de prévia inscrição no cadastro de adotantes. O artigo 50, 13, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês. Aqui. Falando aqui do cadastro, o artigo 50 fala que em cada comarca ou foro regional vai ter esse tal cadastro de adotantes, que são as pessoas, os casais habilitados para receberem essas crianças ou adolescentes. E como eu disse para vocês, o ECA é bem taxativo no sentido de que a adoção internacional e a adoção nacional não se confundem. Por isso, prevê, inclusive, a existência de cadastros distintos para pessoas ou casais residentes fora do país, que, como eu disse a vocês, somente serão consultados na inexistência de postulantes nacionais habilitados. Ok? E como eu disse a vocês também, ela só será deferida se após consulta interna, nos cadastros nossos, né, nacionais, não houver interessado a adotar aquela criança ou adolescente. Esse dispositivo aqui, embora vocês saibam, acho importante destacar que a alimentação do cadastro e convenção e a convocação dos postulantes é sempre fiscalizada pelo Ministério Público. Por isso que é um ponto importante para a prova do MP, porque o MP tem atuação na adoção. Uma das coisas mais gratificantes, inclusive, de se trabalhar na infância civil. Eu, graças a Deus, já tive essa oportunidade. É muito bom, é muito gostoso conseguir levar uma adoção a cabo e ver uma família nova se construindo, ver a mudança daquela criança ou adolescente que se encontra a partir de um dado momento da vida, infelizmente, porque antes era uma situação diferenciada, mas consegue encontrar amor, o quanto isso fortalece uma criança, como ela cresce, como ela vibra. É muito bacana e eu espero que vocês tenham a experiência de vivenciar isso também na experiência prática de vocês. Voltando aqui, isso aqui eu quero falar com vocês daqui a pouco. Então, eu acho que vocês têm que... E aí, continuar no parágrafo 13 do artigo, que é exatamente as hipóteses em que se excepciona o cadastro
Como eu disse para vocês, uma dessas hipóteses é a adoção unilateral. Por exemplo, digamos que o pai da criança falece. Com a morte, né, encerra-se o poder familiar, ou ainda que não seja essa hipótese. Não existe, por exemplo, um pai registral. A mãe foi, o pai se esquivou do registro daquela criança e ela está registrada tão somente no nome da mãe. Digamos que essa mãe mantenha uma relação estável com uma outra pessoa e que essa pessoa se reconheça como pai daquela criança, por conta do convívio, por conta dos laços que foram travados e se estabeleceram ao longo daquela convivência. Nessa hipótese, por exemplo, é possível que a adoção se dê independentemente de prévia inscrição no cadastro de adoção. Isso é óbvio, né? Porque como que você vai exigir que uma pessoa que convive com aquela criança, que estabeleceu laços afetivos, estabeleceu, nesse caso que eu estou contando para vocês, uma paternidade de fato, ela vá postular a adoção de qualquer adolescente, qualquer criança. E aí se inscrever previamente num cadastro, passar por todas aquelas etapas, quando na verdade ela não quer adotar qualquer pessoa. Ela quer ser pai registral da criança que convive com ela, a quem ela reconhece como filho. Então, nesse caso, seria, por exemplo, uma hipótese em que se excepciona a regra de prévia inscrição no cadastro de adotantes. Vamos voltar aqui. O que eu queria falar para vocês, e está aqui no finalzinho desse slide da infância civil, e aí a gente complementa aqui, nesse seguinte, questão da revogabilidade da adoção. O artigo 39, parágrafo 1º do ECA, diz de forma expressa que a adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança, enfim. A adoção sempre é excepcional, porque, como eu disse para vocês, e vocês sabem bem, ela rompe os vínculos anteriores daquela criança. E aí, por isso, disse que é excepcional e irrevogável. Por que irrevogável a adoção? Vamos voltar para esse aqui. A irrevogabilidade da adoção, ao contrário do que possa parecer, talvez, à primeira vista, ela tem por norte exatamente proteger aquela criança ou adolescente. Por quê? Porque na medida em que você diz que realizado o procedimento, e aí eu já disse para vocês, isso tem várias etapas do procedimento. O casal foi acompanhado, o casal foi orientado, o casal manifestou expressa vontade de adotar, de incorporar uma criança ou adolescente àquele núcleo familiar. Vai lá, procede à adoção. Digamos que esse casal simplesmente mude de ideia e diga assim, não, a gente pensou bem, a gente não quer ser pai, não. A gente não quer ter essa criança. Vai fazer o quê? Devolver a criança para o abrigo? A irrevogabilidade da adoção tem por norte exatamente tutelar o melhor interesse daquela criança ou adolescente. Salvaguardá-la de qualquer mudança mesmo comportamental e de entendimento daquele pai e mãe que possam vir a, em linguajar comum, mudar de ideia. E aí eu pergunto para vocês, mas isso é definitivo? Essa hipótese de irrevogabilidade, essa irrevogabilidade de que trata o 39, parágrafo 1º do ECA, ela é definitiva? E se no caso concreto a criança for mais bem tutelada em seus interesses quando for revogada aquela adoção? Primeiro, queria lembrar vocês que maiores de 12 anos, a adoção depende sempre de oitiva prévia e concordância daquele adolescente. Isso também com vistas a tutelar o melhor interesse daquela adolescente, considerando o maior desenvolvimento intelectual e emocional daquela criança, adolescente, na verdade, acima de 12 anos, é de bom tom, e aí o ECA diz, inclusive, que é obrigatório que seja ouvido aquele adolescente.
Digamos que o adolescente foi ouvido, disse que não sabia muito bem, que não queria sair ali daquela unidade de acolhimento que ele estava desde sempre, mas ficou ali temeroso por perder uma família, acabou concordando com a adoção, ou então foi adotado enquanto criança, na época em que o seu consentimento pelo ECA não era obrigatório, era recomendável, mas não obrigatório por conta da idade, e depois mostrou-se absolutamente não adaptado àquela família. O que é mais interessante, o que é mais vantajoso para aquela criança ou adolescente? É ser mantida naquela família, porque isso é uma proteção que o ECA conferiu, porque não podem os pais mudar de ideia, não podem os pais desistir da sua adoção, ou nesse caso excepcional ser permitido que essa adoção seja rescindida. O STJ recentissimamente analisou esse caso, já tinha feito isso em alguns momentos anteriores, sempre ressaltando a excepcionalidade dessa possibilidade, mas disse de forma expressa, e aí eu colei para vocês aqui a notícia, o número do procedimento é sigiloso por conta da matéria, né? Mas a terceira turma admitiu a rescisão de adoção após estar provado no curso do procedimento que o adotado não desejava aquela adoção. E destaca aqui novamente que é possível em situação excepcionalíssima, e aí no caso concreto, diante de provas que o adotado não desejava participar do procedimento. E o que tem para nos nortear nessa análise é sempre a proteção integral e o melhor interesse da criança e do adolescente. Sempre. E aí, como eu disse a vocês, chegamos ao parágrafo 13, que são as hipóteses em que não se observa o cadastro. Esse slide deveria estar antes, mas a gente está nesse mesmo tema ainda, vale dar uma olhadinha nele. Como eu disse para vocês, a adoção unilateral, porque não faz sentido. E temos ainda duas hipóteses legais em que ele não seria observado. Formulada por parente com o qual criança ou adolescente mantenha vínculos, pelos mesmos motivos, porque não faz sentido se exigir daquela pessoa que esteja habilitada num cadastro geral para todo e qualquer adotado, quando, na verdade, a adoção que ela pretende é direcionada, é daquela criança ou adolescente com a qual ela convive. E aqui na mesma linha de raciocínio, para quem detém a tutela ou guarda legal de criança maior de 3 anos, e aí por que isso? Vou falar para vocês. Desde que o lapso de convivência comprove a fixação de laços de afinidade e afetividade. Ou seja, pelas mesmas razões anteriores, aquela pessoa não tem interesse em promover a adoção de toda e qualquer criança ou adolescente. Ela quer adotar aquela criança de quem ela detém a tutela ou guarda legal. E aí, por que o ECA fala em maior de 3 anos? Embora não seja um critério tão rigoroso assim, a gente consegue encontrar alguns julgados flexibilizando. A lógica é no sentido de que, a partir dessa idade, os laços se formam de maneira mais estável, mais decisiva para aquela criança ou adolescente. É uma idade a partir da qual a criança já teria maior dificuldade, por exemplo, de romper aqueles laços de afinidade e afetividade que foram estabelecidos naquela relação pretérita. Então, a rigor, não é tão matemático assim, mas é uma ideia, e aí a jurisprudência tende a seguir esse critério objetivo traçado pelo ECA, mas como eu disse para vocês, com algumas flexibilizações, e permitir também nessa hipótese que a adoção se dê sem observância do Cadastro Nacional de Adoção, tá? Eu vou interromper a aula aqui, já estamos com quase 40 minutos de aula, então eu vou dar um pause e a gente volta no próximo bloco para continuar alguns assuntos que eu acho bastante importantes.